Que bom, né? Cadê a irmã Maria? Dá um desse pra mim. Tá? E ela? Dá pra mim? Ela me dá você quatro. Seu recurso. Madrilão. Madrilão não. Deixa eu sentar aqui, Bruno. Bruno. Deixa o. Deixa eu sentar. Nota. Você vai cair. Espera só. Aquelas duas cadeiras ali. Quanto mais pra lá, melhor, porque evita que o povo venha entrar, atrapalhar. Coleguinha. Não, tá aí. Peraí. Eita. Não, minha Bíblia tá lá. Vai sentar onde? E fazes todas as coisas segundo o conselho da tua vontade. Neste momento nós te invocamos para que juntos, aqui como igreja, na comunhão dos santos, ofertemos a ti um culto adorável, segundo a tua palavra e racional, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, nos abençoa nesse instante e nos eleve, Senhor, através do teu Espírito, a um estado de verdadeira reverência e de temor na tua santa presença. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e te agradecemos agora, para todo sempre. Amém. É Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo apacentará, como rebanho guiará, por suas portas vinde entrai, no templo seu hinos cantai, e rendei graças a esplendor, pois o Senhor é Deus fiel, lembrando-se. Senhor, mais uma vez buscamos tua presença santa. E queremos, Senhor, expressar nossa gratidão por este dia santo, domingo, o dia que é consagrado ao Senhor, dia de leitura. Ó Deus bendito, te agradecemos porque tu reservaste este dia, criaste este dia, para que pudéssemos nos ausentar de todas as nossas atividades comuns para adorar ao Senhor. Ó Deus, queremos te agradecer pelo que já aprendemos neste dia, as experiências que tivemos, e agora, ó Deus, por esta bênção, que é uma oportunidade, Senhor, de termos a mais, de estudarmos a tua palavra tão querida e amada, Senhor. Palavra que transforma os nossos corações, nos adverte com respeito à verdade e nos exorta a termos uma vida de santidade, dependência do Senhor, e a considerarmos cada vez mais que o Senhor é Deus e que nós também precisamos lutar, nos esforçar, desenvolver com temor e tremor a nossa salvação, sabendo contudo que é o Senhor que realiza em nós, tanto querer quanto realizar. Abençoe esta noite e que este estudo sobre o juízo de Deus, juízo final, traga para nós um momento de conforto, mas também uma palavra de despertamento para as nossas vidas, especialmente aqueles que ainda estão em dúvida com respeito às verdades da palavra. Nós te agradecemos mais uma vez, pedimos a tua bênção e direção do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar esse estudo que nós estamos fazendo sobre a volta de Jesus. Eu sei que tem algumas coisas que durante esses dias nos forçaram a pensar, a refletir, a raciocinar com respeito aos textos que nós colocamos e analisamos. O estudo da escatologia é um estudo que deve ser simples e vou dizer mais, ele tem que ser prático, né? Senão vai ficar um mero estudo,
uma mera especulação. Então vamos abrir a palavra de Deus num trecho que fala especificamente sobre o dia do juízo, que o Senhor Jesus Cristo vai se sentar no trono para realizar esta obra. Nós lemos desde o início Mateus capítulo 24, mas hoje vamos passar a página, vamos para o capítulo 25 e 31, o grande julgamento. Mateus 25, a partir do 31. Diz assim a palavra de Deus: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos para o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que o Senhor aplique ao nosso coração, irmãos, este trecho precioso da Escritura, que fala exatamente da volta do Senhor Jesus Cristo e do seu momento especial, quando ele vai julgar as nações, todos os povos. Nesse primeiro versículo, versículo 31, os irmãos podem perceber que ele fala quando vier o Senhor Jesus Cristo e todos os anjos com ele. Se você voltar à página e você olhar o versículo 30 do capítulo anterior, capítulo 24, você vai ver que é o mesmo momento. Muitos querem dizer que esse momento de julgamento é um momento que vem depois de 1000 anos. Mas esse não é um pensamento reformado, absolutamente. Você vê, então aparecerá no céu, versículo 30, o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos. Então esse versículo, o capítulo 25, no versículo 31, fala exatamente desse momento, no mesmo momento. Nós vimos que aqui, quando no capítulo 24, versículo 31, quando fala que os anjos, eles recolherão os seus escolhidos, nós vimos que é exatamente capítulo 11, deixei como dever de casa, mas poucos leram. Fala das duas testemunhas, que a igreja, essa interpretação reformada, não é Moisés, nem Elias. E você pode observar, a partir do versículo 11, depois 11, né? Apocalipse. Mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, esses 3 dias e meio é aquele pequeno tempo que nós falamos, viu? Vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram. Ele está falando aqui da igreja que estava morta como instituição, lembra-se? E eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo, porque eles estavam muito alegres, porque a igreja estava esfacelada, é apostasia. Esse texto fala de apostasia quando diz que as testemunhas morrem, lembra-se disso? E eles estão em alegria mesmo. Veja o versículo 10 aí, o que é que diz? Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, porque a igreja está morta. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas, essas 2 testemunhas, atormentaram os que moram sobre a terra. Porque a mensagem do Evangelho atormenta. Interessante. A mensagem do Evangelho, ela é conforto, é
esperança, mas é tormento para aqueles que não aceitam a palavra de Deus. Então a mensagem do Evangelho, né? Na hora que você prega o Evangelho a um descrente, e aquele descrente não muda a sua vida, e ele diz para você, olha, a mensagem foi tão boa, me agradou tanto, eu já fico preocupado. Porque a mensagem do Evangelho não é nada de agradável para o descrente. Não é agradável. Então eles estão alegres. Agora veja aqui o arrebatamento da igreja nesse sentido. Versículo 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, e dizendo-lhes, subi para onde? Para aqui. E subiram ao céu na Nuvem. Está vendo que é o arrebatamento? Não é um encontro com o Senhor nos ares? E os seus inimigos as contemplavam. 12 estavam no moinho, um será tomado, O céu deixou. outro será deixado. 12 estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. Veja como são textos paralelos, não é? Então, irmão, nós falamos, esse trecho aqui que nós lemos no capítulo 25, fala exatamente daquilo que nós abordamos, o arrebatamento da igreja, o encontro com o Senhor. Depois, ontem nós falamos sobre o que vai acontecer, falamos da ressurreição dos mortos. Nós vimos a bênção que será, e a coisa extraordinária que será a ressurreição dos mortos, é a ressurreição do corpo. Porque Deus criou alma e corpo, ou alma e espírito, que é a mesma coisa, no pensamento reformado. Elas são intercambiáveis. Não tem esse negócio de Deus tem corpo, espírito e alma. Não existe. Alma e espírito. Posso mostrar a vocês versículos após versículos, mostrando que é a mesma coisa. Não há diferença. Então nós vimos que a ressurreição, nós pensamos, analisamos capítulo 20 de Apocalipse, nós vimos que haverá uma ressurreição única. Um momento só de ressurreição. Jesus disse que no último dia, quando a voz do Senhor se fizer presente, todos que estiverem nos túmulos sairão. Lembra disso? E eu só vou relembrar esse texto, porque esse texto vai ficar marcado no nosso João capítulo 5. Toda vez que a pessoa disser, não, vai ter mais de uma ressurreição, primeira, segunda, terceira, quarta, nós vimos que os dispensadores devem de 4 ressurreições, né? Vamos falar já sobre isso. E ele disse no capítulo 5, não vos maravilheis disto, porque vem a hora ainda. É o 5, versículo 28, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, João, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então não há essa história. Onde é que está aqui dizendo que tem a primeira ressurreição dos justos e 1000 anos depois, ressurreição dos ímpios? Jesus não fala isso, Daniel não fala isso, aquele trecho de Daniel não diz, né? Todos ouvirão, todos, muitos que estão na terra, restos irão, uns para a condenação, outros para a salvação. Eu quero dizer que esse texto é o texto mais difícil para os arminianos dispensacionalistas, viu? Eles não sabem explicar esse texto. Daniel. Então, é como se diz uma pedra no sapato dele. E esse trecho também de João capítulo 5. Eles vão buscar um texto difícil de interpretação, que é Apocalipse capítulo 20. Mas o que acontecerá? E nós vimos o seguinte. Primeira coisa que quando Cristo estiver voltando vai acontecer é a ressurreição de todos os mortos. Todos ouvirão a voz. E a voz do Senhor só vai ressoar uma vez. Porque senão vai ressoar várias vezes, né? Também.
Todos. Todos serão. Falar no grego lá, todos. Não tem Tem uns que é pra... uns para a ressurreição da vida e outros para juízo e condenação. Está claro, esse texto não tem dúvida, não deixa dúvida. O homem que começou a complicar, e por conta de uma ideia de arrebatamento secreto, né, que vai um grupo para receber o poder, para depois voltar depois de 7 anos, tem que ter mais 3 ressurreições. Então vamos falar já sobre isso. Então o que é que vai ter? Primeira coisa, ressurreição universal. Nós vimos isso. E falamos bastante, não foi? Infelizmente, a gente não vai repetir tudo isso aqui. A segunda coisa que vai acontecer quando da vinda de Jesus é que haverá uma coisa relacionada com a ressurreição, que nós já falamos sobre isso, é a recepção de Cristo pelos arrebatados. Quer dizer, a recepção, nós vamos, os que ressuscitarem os crentes, vão recepcionar o Senhor nos ares. Então aqui vamos estar a recepção de Cristo. Quer dizer, é o encontro do Senhor nos ares. Você pode ver isso lá em Tessalonicenses, né? E seremos arrebatados para o encontro com o Senhor e estaremos com Ele para sempre, né? Outra coisa importante que nós dissemos é que aqui, essa direção de Jesus, quando Ele vem nos ares, nós vamos recepcioná-lo e vamos em direção aonde? Vamos dar meia volta, volver e voltar para o céu. Não dá certo com a parábola das 10 virgens, né? Porque as 10 virgens estão aguardando o noivo para as bodas. O noivo está chegando, sair é o seu encontro. Aí o noivo dá meia volta e volta para a terra dele com as noivas. É isso que diz o texto? Não, eles entram para as bodas, nos quartos de céu. O destino de Jesus não é dar meia volta para o céu. Esse ensino começou no século passado. É uma invenção fruto de uma revelação carismática do século XVIII, século XIX. Mas nunca se ensinou isso não. Jesus vem para estabelecer novo céu e nova terra. Por isso, irmãos, eu tenho que colocar aqui uma outra coisa que vai acontecer aqui. Aqui que nós vamos entrar no nosso estudo hoje. Juízo final. E a quarta coisa, final de tudo. Eu confesso, os irmãos, disse na sexta-feira, quando Augusto Nigodemo perguntou, onde é que nós vamos viver? Final de tudo, vai ser onde? Vai ser no céu, lembra-se que eu falei agora? Onde é que é o céu, né? Ele disse, olha, irmão, hoje para nós o céu, onde Jesus está, onde as almas daqueles que morreram estão, é um lugar mesmo, não é um lugar? Há uma separação entre céu e terra. Mas depois não haverá mais, vamos falar sobre isso, não haverá mais separação. Eu vi a noiva adornada, descendo, a igreja descendo, a Nova Jerusalém descendo como uma noiva adornada, né? Lembra do Apocalipse? Apocalipse 21. Então não vai haver mais a separação que nós estamos hoje. Minha mãe e meu pai que estão no céu e nós estamos aqui. Mas no final de tudo haverá o quê? Novo céu e nova terra. Que é o reino de 1000 anos, né? Nada. É o reino eterno. que nós já estamos vivendo o milênio. Que a gente viu o Apocalipse e o milênio. Primeiro não é um número certo. O número 10 significa uma precisão, né? A plenitude dos tempos. Certo? Quando João viu então, as almas
daqueles que foram decapitados. Né? É isso? Então, ele diz assim, e estes reinarão 1000 anos. Quem é que reina? As almas dos que estão no céu. Então, o milênio é uma coisa que está acontecendo onde? Na terra ou no céu? No céu, pelo texto de Apocalipse. É claro que o Senhor reina hoje sobre a terra, mas nesse contexto tem um milênio acontecendo na terra.